Quando você ama alguém que não pode ter, a vida não está apenas lhe negando, está lhe espelhando. Poucos percebem esse detalhe oculto. O objeto inalcançável não é uma injustiça do destino, mas um reflexo íntimo de partes de si mesmo que foram esquecidas, enterradas ou projetadas para fora. É como se o inconsciente coletivo de que falava Carl Jung colocasse à sua frente um espelho humano, onde você vê a sua própria sombra disfarçada de amor impossível. Muitos acham que é azar, outros chamam de destino cruel, mas aqueles que ousam investigar mais fundo descobrem que ali existe um código oculto da alma. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vou lhe revelar uma técnica rara e profunda, capaz de ativar em você um movimento de transmutação que poucos já ousaram experimentar. Você já se perguntou por que se sente atraído exatamente por quem não pode ter? Como se uma força invisível conduzisse sua atenção sempre para a mesma impossibilidade, para a mesma frustração arquetípica. Esse padrão, quando observado pela psicologia profunda, não é um castigo, mas um chamado. Jung dizia que aquilo que mais desejamos fora de nós geralmente corresponde àquilo que não ousamos integrar dentro de nós. Amar o inalcançável é, portanto, amar uma parte de si mesmo que você rejeitou ou não soube reconhecer. Quantas vezes na vida você correu atrás do reflexo, sem perceber que o reflexo sempre aponta para a fonte? A maioria das pessoas interpreta esse sentimento de forma rasa. Elas acreditam que se trata apenas de azar no amor, de coincidência ou de circunstâncias externas que não colaboram. Mas essa é a visão da multidão adormecida, aprisionada nos condicionamentos coletivos. A verdade é que amar quem não pode ser seu não é apenas um drama humano, mas uma revelação psíquica. O que parece rejeição da vida é, na realidade, uma iniciação velada. Isso não é apenas desejo, é um portal. Um portal para dentro de si, onde mora a sombra junguiana. Essa dimensão misteriosa que guarda tanto nossas feridas quanto nosso ouro mais secreto. Imagine que cada vez que você deseja o impossível, sua alma está tentando lhe ensinar que não é o outro o que falta, mas a sua própria completude. Esse amor impossível é uma forma de individuação disfarçada, um convite da psique para que você pare de buscar fora e comece a escutar o silêncio dentro. Pergunte-se: o que essa pessoa simboliza? Que arquétipo está projetado nela? Talvez seja a imagem da ânima ou do ânimos, como Jung descreveu. Aquela parte feminina no homem ou masculina na mulher, que precisa ser integrada para que a alma se torne inteira. E quando não integramos, acabamos correndo atrás de pessoas impossíveis, porque elas carregam exatamente o que falta em nós. Nas tradições antigas, já se sabia que o desejo pelo inalcançável é um chamado espiritual. Nos Vedas, o amor não correspondido era visto como tapas, uma forma de fogo interior que purifica. Nos textos gnósticos, esse amor inatingível era o símbolo da centelha divina perdida, que o buscador tenta reencontrar. O apócrifo de João fala dessa busca pelo outro como metáfora da busca pela própria alma esquecida. Ou seja, a experiência que você vive não é apenas pessoal, é arquetípica, já foi vivida por místicos e buscadores em todas as eras. A ciência moderna começa a confirmar esse enigma. Pesquisas da neurociência mostram que quando amamos alguém inacessível, áreas específicas do cérebro associadas à recompensa se ativam como se estivéssemos em constante expectativa, mas nunca em realização. É como se a mente fosse programada para girar em círculos, incapaz de saciar-se. Mas a psicologia junguiana nos dá outra leitura. Esse ciclo é um ritual inconsciente, um lembrete constante de que a satisfação verdadeira não virá da posse, mas da integração daquilo que projetamos. O cérebro mostra a prisão, Jung mostra a chave. E se agora você pudesse sentir isso em seu corpo?
Feche os olhos um instante e perceba, ao pensar nessa pessoa que você não pode ter, onde em seu corpo a tensão surge. Talvez no peito, talvez no estômago, talvez na garganta. Sinta que essa energia não é apenas desejo, é um chamado vibracional. Ela aponta para um arquétipo ativo em sua psique. Esse exercício de observar a sensação já é uma microtranscendência, porque transforma a busca externa em percepção interna. Quando você percebe o corpo, a alma começa a se manifestar. O mais fascinante é que, em muitas culturas alquímicas, esse movimento é descrito como nigredo, a primeira fase da alquimia da alma. O desejo impossível gera escuridão, frustração, densidade, e exatamente dessa matéria-prima nasce a possibilidade de transmutação. Jung compreendeu que a alquimia medieval era uma metáfora para o processo de individuação. Ou seja, amar o inalcançável é como estar mergulhado no nigredo. Parece dor, mas na verdade é o início da obra maior. Pense no mito de Narciso. Ele não se apaixonou de fato por si mesmo, mas pela imagem de si mesmo refletida no lago. O que ele desejava não era o reflexo, mas a completude que jamais ousou encontrar dentro. Assim somos nós quando amamos o inalcançável. Caímos no mesmo lago, hipnotizados pelo reflexo. A diferença é que, se compreendermos o código, não precisamos nos afogar. Podemos atravessar o reflexo e encontrar a fonte da água. Quantas vezes você repetiu essa mesma história? Quantas vezes o mesmo padrão de amor impossível se apresentou, apenas com rostos diferentes? Isso acontece porque o inconsciente coletivo repete o arquétipo até que seja integrado. Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O amor impossível não é destino, é inconsciente clamando por reconhecimento. E aqui está o segredo que poucos ousam enxergar. A pessoa que você ama e não pode ter não é um erro da vida, é uma sincronicidade, um acontecimento carregado de sentido simbólico, colocado em seu caminho para espelhar o que falta em sua jornada de individuação. É como se a própria vida, em sua linguagem arquetípica, lhe dissesse: olhe, aqui está a sua sombra travestida de amor. O que você fará com esse espelho? Ao mesmo tempo, esse enigma não se resolve apenas com teoria. É no sentir que a chave gira. Então, experimente agora visualizar essa pessoa à sua frente. Mas, em vez de desejar, observe o que ela desperta em você. Talvez seja coragem, beleza, liberdade, espiritualidade, força. Veja que essas qualidades já existem em você, mas estão projetadas. E cada vez que você perceber isso, um pedaço da projeção retorna e você se torna mais inteiro. Muitas pessoas relatam que, ao praticar essa integração, sua energia muda. Elas começam a sentir menos carência e mais poder interno. O amor impossível se torna um mestre, não um carrasco. A sombra se torna luz. Isso é psicologia profunda aplicada. É espiritualidade encarnada no cotidiano. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque por trás desse espelho existe algo ainda mais profundo, algo que não pode ser descrito em palavras. Quando você atravessa o reflexo, descobre que o outro nunca esteve separado de você. O mistério escondido vai além do desejo, além da frustração, além até da ideia de individuação. Mas o que vem a seguir vai além de tudo o que exploramos aqui. Existe um código oculto, uma técnica que pode transformar radicalmente a forma como você se relaciona com esses espelhos humanos. Uma prática rara, revelada apenas a quem ousa olhar além do óbvio. E é exatamente essa técnica que no final deste vídeo eu vou compartilhar com você. Imagine por um instante que o amor impossível não é uma barreira, mas uma linguagem secreta que a vida encontrou para conversar com você. Quando Jung falava em sincronicidade, ele não se referia apenas a coincidências poéticas do cotidiano, mas a mensagens do inconsciente coletivo que emergem em forma de encontros, desejos, dores e símbolos.
A pessoa que você ama e não pode ter pode ser exatamente esse sinal, um mensageiro arquetípico. O detalhe é que na pressa do desejo, muitos olham para o mensageiro e não para a mensagem. É como se o universo entregasse um livro sagrado e, em vez de lê-lo, ficássemos fascinados apenas pela capa. A verdadeira leitura começa quando você percebe que o que atrai não é o outro em si, mas a força simbólica que ele desperta. Esse simbolismo pode estar ligado ao arquétipo da totalidade, que Jung chamava de self. O self é o núcleo organizador da psique, a centelha divina em nós que nos guia em direção à individuação. Quando você encontra alguém inacessível, esse encontro pode ser uma tentativa do self de mostrar um caminho esquecido. A impossibilidade, longe de ser um castigo, é um lembrete. Você ainda não está pronto para projetar fora o que deve ser despertado dentro. Assim, a paixão pelo inalcançável se torna uma espécie de iniciação. Não uma iniciação formal, como em antigas escolas de mistério, mas uma iniciação íntima, silenciosa, que acontece no coração. Repare que, muitas vezes, esses amores têm algo de etéreo, como se estivessem cercados por uma aura mágica. Mesmo que não haja reciprocidade, existe intensidade. Um magnetismo que não pode ser explicado apenas por química biológica. Jung chamaria isso de luminoso. Uma experiência marcada por algo maior que o ego. Uma sensação de estar diante de um mistério sagrado. Quando você sente isso, não está apenas amando uma pessoa, mas tocando em uma dimensão transcendente da existência. E é aí que mora o risco e a bênção. Se você fica preso à figura concreta, sofre. Mas se compreende o luminoso que a atravessa, desperta. Os antigos mitos já contavam essa história em diferentes roupagens. Pense em Orfeu, que amava Eurídice e a perdeu para o mundo subterrâneo. Sua busca não era apenas pelo amor conjugal, mas pelo reencontro com o princípio vital roubado pela morte. Ou pense em Tristão e Isolda, cujo amor impossível se transformou em tragédia, mas cujo simbolismo falava de uma união entre mundos incompatíveis. Esses mitos não são romances antigos, são mapas da psique. E o fato de ainda nos emocionarem mostra que tocam em algo que vive em cada um de nós. O arquétipo do desejo pelo inacessível como motor de transformação. Do ponto de vista da psicologia profunda, o amor impossível tem também uma função terapêutica oculta. Ele cria tensão psíquica. E Jung dizia que a psique precisa de tensão para evoluir. Sem tensão, ficamos estagnados, como águas paradas que apodrecem. O desejo pelo impossível coloca fogo no coração, gera conflito, faz o ego se perguntar: por que sofro? O sofrimento, quando acolhido sem vitimização, se torna o ponto de partida para a transmutação. É como a pressão no interior da terra que, depois de séculos, transforma carvão em diamante. Sem pressão, não há cristalização da alma. O mais curioso é que a biologia moderna confirma essa necessidade de tensão. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro só cria novas conexões quando é desafiado, quando sai da zona de conforto. Ou seja, assim como a mente precisa de desafio, a alma precisa do confronto com o inacessível. O amor impossível, nesse sentido, funciona como um campo de treinamento da consciência. Ele expõe nossas feridas, nossas inseguranças, nossas ilusões, mas ao mesmo tempo abre espaço para novas redes internas de significado. Agora, pense em como você reage diante desse espelho. Alguns fogem, reprimem, fingem que não sentem. Outros se deixam consumir pela obsessão. Ambos os caminhos mantêm o ciclo da dor. O que Jung nos convida a fazer é diferente. É olhar para esse reflexo com olhos de alquimista. O alquimista não rejeita o chumbo, nem se apega a ele. Ele o coloca no forno da consciência, permitindo que a energia se transforme. O amor impossível é o seu chumbo psíquico. Pesado, denso, aparentemente sem valor. Mas,
Ao suportar o calor dessa experiência, você pode transmutá-lo em ouro interior. É interessante notar que muitas pessoas, depois de viverem intensos amores impossíveis, encontram um ponto de virada em suas vidas. Relatam que esses amores abriram portas para novas escolhas, novos caminhos, até mesmo novas formas de espiritualidade. Não porque conseguiram ter a pessoa desejada, mas porque foram obrigadas a crescer. É como se a impossibilidade tivesse forçado a alma a buscar em si mesma o que antes buscava no outro. E, nesse movimento, descobrem algo inesperado, que nunca lhes faltou amor. Apenas faltava reconhecer a fonte dentro de si, mas há algo ainda mais profundo. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre desconfortável, porque ela mostra o que o ego não quer ver. Amar quem não pode ter é um dos modos mais sofisticados de a sombra se apresentar. Ela não aparece como defeito, mas como desejo. E o desejo é ainda mais difícil de reconhecer como sombra, porque parece belo, nobre, romântico. Mas é exatamente por trás desse verniz que ela se esconde. Quando você percebe que o desejo impossível é uma máscara da sombra, o jogo muda. O que parecia encantamento se revela iniciação. Você já notou como, em certos momentos, o amor impossível desperta uma criatividade estranha em você? De repente você escreve, sonha, imagina, cria mundos inteiros ao redor dessa pessoa. Isso acontece porque o arquétipo ativado libera energia psíquica bruta. Essa energia pode ser desperdiçada em fantasia, mas pode também ser canalizada em obra. Muitos artistas, poetas e místicos transformaram seus amores impossíveis em produções imortais. O sofrimento se converteu em beleza. Isso não significa que devamos cultivar a dor, mas que, se ela surge, podemos redirecioná-la para criar. Essa é uma das faces mais luminosas da transmutação alquímica. Quando você começa a perceber esse padrão, o olhar muda. O outro deixa de ser apenas o não posso ter e passa a ser o me mostra o que devo integrar. Essa mudança de olhar já é uma libertação, porque a obsessão nasce da falta, mas a contemplação nasce da consciência. Você não precisa deixar de amar, precisa aprender a amar de um modo diferente. Não como posse, mas como espelho. E nesse espelho, a cada dia, você pode se ver um pouco mais, até que finalmente perceba que o reflexo sempre foi apenas você chamando por você mesmo. Na psicologia arquetípica, James Hillman dizia que as imagens que nos movem são mais importantes do que os fatos concretos. O amor impossível é uma imagem psíquica poderosa que move montanhas internas. Não importa se nunca se concretiza no mundo externo. O que importa é o que desperta dentro. E se você ousar seguir essa imagem até o fim, encontrará algo que não tem preço: a integração da alma. Não é um processo fácil, mas é real. E quando vivido, ninguém pode roubá-lo de você. Olhe novamente para essa pessoa em sua memória ou presença. Pergunte-se: o que ela desperta que eu ainda não reconheci em mim? Talvez seja coragem, sensibilidade, liberdade, beleza, intensidade. Essas qualidades, quando trazidas de volta para dentro, começam a brilhar em você. E quanto mais brilham, menos você sente falta do outro, porque aquilo que parecia estar fora sempre esteve dentro. Esse é o segredo mais silencioso da psicologia junguiana. A projeção é uma ponte, e toda ponte existe para ser atravessada, não para ser morada eterna. Você já percebeu que muitas vezes, quando conseguimos o que antes era impossível, a magia desaparece? Isso acontece porque o objetivo nunca foi a posse, mas o despertar. O desejo existia para nos mover, não para se fixar. Uma vez que a energia é reconhecida, a ilusão perde força. Isso pode parecer frustrante, mas na verdade é libertador, porque mostra que o verdadeiro amor nunca foi sobre o outro, mas sobre a expansão da sua própria alma. A vida, nesse sentido, não erra ao colocar você diante do impossível. Ela cria uma dança de espelhos,
onde você se perde apenas para se encontrar de novo. E quando entende isso, até a dor ganha sentido. A frustração se torna iniciação. O desejo se torna oração. A impossibilidade se torna portal. Essa é a verdadeira alquimia da psique. Transformar o peso do que não pode ser em a leveza do que já é. Carl Jung dizia que nada que esteja reprimido deixa de influenciar a vida. Amar quem não pode ter é uma forma de repressão disfarçada, porque você tenta segurar algo que não está ao seu alcance. Mas, ao trazer a consciência, a repressão se dissolve. E o que resta é energia livre. Energia que pode ser usada para criar, amar de novos modos, descobrir novos horizontes. Você não perde nada, você recupera tudo. Se você observar com calma, verá que a vida repete esse padrão até que você o entenda. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas o mesmo sentimento. Esse é o chamado do inconsciente coletivo, insistente, paciente, esperando que você decifre o símbolo. Enquanto não o decifra, parece destino. Mas quando o compreende, percebe que sempre foi iniciação. E a pergunta que fica é: você está pronto para atravessar o espelho? E mesmo assim, tudo isso é apenas o prelúdio de um mistério ainda mais profundo. Porque, por trás do amor impossível, existe um código secreto que a psique guarda como uma joia. Um código que não pode ser compreendido apenas com a mente, mas sentido com o coração desperto. Quando você acessar esse código, verá que a impossibilidade nunca existiu, que sempre foi uma linguagem simbólica da alma. E no final deste vídeo, eu vou lhe revelar uma técnica rara que pode abrir esse portal. Quando nos deparamos com alguém que amamos, mas que parece sempre fora de alcance, surge uma sensação estranha, como se a vida estivesse nos testando em níveis que a mente consciente mal consegue compreender. Jung diria que estamos diante de uma manifestação da sombra, mas não da sombra comum. É a sombra refinada, camuflada pelo encantamento, aquela que se esconde atrás daquilo que mais desejamos. Ela não aparece como defeito ou falha, mas como atração intensa, como um magnetismo silencioso que nos impele a olhar para dentro. E é exatamente nesse olhar que o segredo se revela. Amar quem não podemos ter é uma linguagem simbólica da psique, um convite para reconhecer partes nossas que ainda permanecem invisíveis. Imagine por um momento que cada frustração nesse amor seja um eco do que você deixou incompleto dentro de si. Jung chamava isso de individuação, a jornada de se tornar inteiro, de reconciliar a sombra e a luz. O amor impossível não é apenas uma dor passageira, é um portal para autoconhecimento profundo. Cada sensação de perda, cada instante de desejo frustrado é um reflexo das lacunas internas, das partes de nós mesmos que clamam por integração. Quando olhamos dessa forma, percebemos que a experiência externa é secundária. O verdadeiro trabalho acontece no interior, no terreno silencioso da alma. A energia desse amor inacessível é, de certa forma, sagrada. Nas tradições esotéricas, ela seria comparável à força Kundalini antes de despertar, latente, pulsante, carregada de potencial. O simples ato de sentir o desejo sem agir de maneira impulsiva é o primeiro passo para transformar essa energia em crescimento. O que muitos ignoram é que o amor impossível é um catalisador, capaz de ativar camadas da consciência que permanecem adormecidas em vidas normais, rotineiras. Jung enfatizava que só através do contato com o inconsciente emergem mudanças significativas, e nada é mais direto nesse sentido do que o que nos move sem que possamos controlar. Cada olhar, cada pensamento e cada memória da pessoa amada funciona como um espelho junguiano. O reflexo não mostra apenas quem a pessoa é, mas quem você ainda não reconheceu em si mesmo. A psique projeta no outro aquilo que permanece desconhecido. Portanto, a frustração do amor impossível não é falha do destino ou da outra pessoa.
É alerta psíquico. É como se a própria vida dissesse: veja o que você não quer ver em si mesmo. Aqui está seu ponto cego. Reconhecer essa dinâmica é o início de um processo de liberdade interior, pois só quando confrontamos o reflexo da sombra podemos começar a integrá-la. O paradoxo é fascinante. Quanto mais buscamos externamente, menos alcançamos. Mas quanto mais olhamos para dentro, mais clareza surge. Jung referia-se a esse fenômeno como projeção da ânima ou do ânimos. A pessoa que desejamos fora de nós é, frequentemente, a representação viva dessas dimensões internas que precisamos integrar. E é por isso que o amor impossível, embora doloroso, tem propósito. Ele cria frustração aparente, mas, na verdade, nos orienta para dentro, para a unificação da psique e o despertar de qualidades latentes. Ao aprofundar-se nesse processo, é possível perceber padrões que se repetem, não apenas em relacionamentos amorosos, mas em outros contextos da vida. Cada situação de desejo frustrado, cada conexão que não se concretiza, reflete o mesmo arquétipo em ação. O inconsciente coletivo, segundo Jung, repete esses padrões até que eles sejam compreendidos e integrados. Portanto, não se trata de azar, mas de insistência da alma. Ela persiste, apresenta novamente os mesmos espelhos, até que finalmente sejamos capazes de reconhecer a mensagem simbólica que está sendo transmitida. A dor, quando compreendida dessa maneira, muda de qualidade. Ela deixa de ser sofrimento vazio e passa a ser força transformadora. Nas tradições alquímicas, essa experiência seria equivalente ao calor do forno, um estágio necessário para purificar e transmutar o que é denso em energia sutil, valiosa e iluminadora. O desejo inalcançável, então, se torna matéria-prima psíquica. Cada lágrima, cada suspiro, cada pensamento obsessivo é energia concentrada que pode ser redirecionada para crescimento, autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Você já percebeu como alguns sonhos se repetem depois de encontros frustrantes? Jung dizia que os sonhos são a linguagem simbólica da psique. O amor que não pode ser vivido plenamente muitas vezes aparece nos sonhos, na forma de símbolos e imagens que desafiam a lógica, mas carregam sentido profundo. Esses sonhos são oportunidades para observar o que permanece reprimido, projetado ou não reconhecido. Interpretá-los com atenção permite acessar o inconsciente de maneira direta, encontrando respostas e insights que a mente racional jamais revelaria. Quando conseguimos perceber que a pessoa amada é um catalisador e não um destino final, uma nova liberdade surge. O coração deixa de estar à mercê de desejos externos e passa a direcionar energia para processos internos. Jung enfatizava que a individuação não é sobre receber do mundo, mas sobre trazer à consciência o que já existe dentro de nós. Amar sem posse, portanto, deixa de ser sofrimento e se torna prática espiritual. Um treinamento da atenção, do desapego e da percepção profunda da própria psique. O amor impossível também tem um efeito de expansão da consciência. Ele nos força a perceber nuances sutis da realidade que passam despercebidas em relações cotidianas. Cada rejeição, cada impossibilidade é uma oportunidade de observar o funcionamento do ego, da projeção e da expectativa. E quanto mais consciente nos tornamos desses mecanismos, menos nos perdemos em ilusões externas e mais nos aproximamos da verdade interna. Esse processo não é linear. É uma espiral, um movimento contínuo de descoberta e integração. Outro ponto fascinante é que o arquétipo do amor inacessível ativa frequentemente a intuição. Jung dizia que a psique busca equilíbrio entre consciência e inconsciente. Quando sentimos desejo por alguém que não podemos ter, algo além da razão desperta. Um senso interno, quase imperceptível, começa a guiar decisões, percepção e interpretação de símbolos. Essa intuição
quando cultivada, se transforma em ferramenta poderosa de autoconhecimento e orientação espiritual. Amar sem possuir é aprender a escutar essa voz silenciosa. Muitos relatam que, ao atravessar essa experiência, desenvolvem empatia e compreensão profundas. A frustração não é apenas para si, é um espelho do que todos experienciam de maneira inconsciente. Jung dizia que a sombra pessoal está ligada à sombra coletiva. Ao integrar os elementos projetados no outro, expandimos nossa capacidade de compreender e acolher as complexidades humanas. O amor impossível, então, não é apenas individual, mas coletivo, pois ensina sobre limites, desejo, projeção e compaixão. A observação consciente do amor inalcançável também pode revelar padrões de autossabotagem. Muitas vezes, criamos barreiras internas que garantem que o outro permaneça fora de alcance. Jung explicaria isso como resistência do ego à transformação. Enquanto partes da psique permanecem ocultas, insistimos em buscar externamente aquilo que só podemos encontrar internamente. Reconhecer esses padrões é libertador, pois transforma dor em aprendizado, frustração em consciência e desejo em ação reflexiva. Além disso, o amor impossível ativa o arquétipo do herói ou do buscador. A jornada não é apenas emocional, mas espiritual. A pessoa que não podemos ter representa o limiar, o desafio que nos separa da completude interna. E assim como os heróis míticos enfrentam monstros para crescer, nós também enfrentamos nossos desejos e sombras projetadas. Cada passo consciente nesse caminho é um ato de coragem arquetípica, uma movimentação da alma em direção à sua própria individuação. Perceba que o amor impossível é simultaneamente espelho e mestre. Ele mostra não apenas o que falta, mas ensina como integrar, como equilibrar, como crescer. Cada emoção intensa, cada momento de anseio, carrega potencial alquímico. Jung chamaria isso de transformação da libido psíquica, energia inicialmente voltada para desejo externo, que quando consciente, redireciona-se para crescimento interno. A intensidade que parecia consumir se transforma em vitalidade criativa. Existe uma camada ainda mais sutil, a percepção do tempo. O amor inalcançável parece distorcer o tempo, pois cada momento vivido em expectativa parece expandir-se infinitamente. Isso não é coincidência. Jung entenderia como influência da psique coletiva e dos arquétipos temporais que transcendem o relógio linear. Experienciar essa dilatação do tempo é perceber que a vida interior é mais rica, mais vasta e mais complexa do que qualquer experiência externa. O desejo impossível nos convida a habitar essa dimensão atemporal. Quando começamos a reconhecer o amor inalcançável como espelho, percebemos também que ele possui ciclos. Há momentos de intensidade e momentos de silêncio. Cada ciclo é uma oportunidade de reflexão, de percepção e de integração. Jung falava da necessidade de respeitar o ritmo da psique. O amor impossível não é uma linha reta, é uma espiral que se enrola ao redor da consciência, ensinando paciência, observação e presença. Cada fase contém uma lição oculta, que só se revela para aqueles que olham com atenção. Além disso, a atração pelo inacessível ativa o arquétipo da transcendência. A busca deixa de ser apenas por outra pessoa e transforma-se em busca por algo que transcende o ego. O desejo se expande, toca dimensões de sentido mais profundas e nos conecta com o self. Jung dizia que a individuação é encontro com o self, e o amor impossível frequentemente atua como portal simbólico para esse encontro. Não se trata de realizar o desejo externo, mas de perceber o que ele indica sobre o crescimento interior. A cada instante de reflexão consciente, o outro deixa de ser obstáculo e torna-se professor. Cada gesto, cada lembrança, cada emoção carregada passa a ser material de estudo da própria alma. Jung enfatizava que reconhecer e integrar a sombra é tarefa de toda a vida.
O amor que parecia tortura transforma-se em instrumento de autodescoberta. Quanto mais observamos, menos reagimos e mais percebemos a dança complexa de projeção e percepção que move a psique. Essa prática de observação profunda, de transformar frustração em insight, é um ritual silencioso. Não precisa ser verbalizado, não precisa ser visível. Ele ocorre no íntimo, no campo da percepção consciente. Cada instante de desejo vivido com atenção, cada emoção acolhida sem resistência, fortalece a conexão com a própria essência. Jung enfatizava que a psique não se transforma com esforço mecânico, mas com consciência presente. O amor impossível é um catalisador perfeito para esse processo. O amor inalcançável, portanto, não deve ser compreendido apenas como fenômeno romântico, mas como ferramenta arquetípica de evolução. Ele reúne intensidade emocional, simbolismo psíquico e oportunidade de crescimento. A experiência externa é apenas fachada. O verdadeiro movimento ocorre na mente, no coração e na alma. Cada interação, cada pensamento obsessivo, cada fantasia não é perda de tempo, mas oportunidade de transmutação. É um convite silencioso a mergulhar na profundidade de si mesmo, sem atalhos e sem distrações. E mesmo diante de todo esse aprofundamento, há um nível ainda mais misterioso. Por trás da projeção, da sombra, da tensão e do desejo, existe uma energia que transcende a pessoa, a situação e até o próprio ego. Jung falaria de um fenômeno que é ao mesmo tempo coletivo e pessoal, atemporal e sempre renovado. Essa energia contém o potencial de catalisar transformações que vão além do imaginável, abrindo camadas da consciência que só se revelam àqueles dispostos a olhar, sentir e integrar. Hoje você tocou o limite invisível do seu próprio espelho interior. As camadas ocultas da psique não são mais sombras esquecidas, mas presenças pulsantes dentro de você, chamando por reconhecimento. O amor que parecia inalcançável revelou-se uma chave, não para possuir, mas para ativar o que estava dormindo. Cada emoção, cada desejo reprimido, cada anseio silencioso, agora vibra como símbolo vivo em sua consciência. A sombra já não assusta, ela conversa. O reflexo já não engana, ele desperta. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que aguarda ser tocada. Se essa jornada ressoou com o mais profundo de sua alma, declare agora em símbolos: eu abraço o que é inalcançável e integro a sabedoria do meu reflexo. Que este ato seja como um selo psicoespiritual, uma marca invisível de compromisso com a transformação interior e a individuação. Se este conteúdo ativou algo que permanecia adormecido, talvez você seja daqueles poucos que ouvem o chamado silencioso do self. Inscreva-se e caminhe conosco por esse campo arquetípico, onde cada insight é uma espiral de autoconhecimento e cada reflexão abre novos portais para a alma. Que o self conduza você pelas tramas invisíveis da psique, até o encontro com a plenitude escondida em seu próprio ser. Que cada símbolo percebido, cada emoção acolhida, seja uma ponte para a consciência que sempre esteve presente. Agora, para você que permaneceu até aqui, trago um presente oculto, a técnica junguiana Speculum Animae. Reserve 15 minutos em silêncio, papel e lápis à mão. Feche os olhos e visualize a pessoa que você ama, mas que sente ser inacessível. Não se prenda à forma concreta. Veja apenas a energia, o reflexo do que desperta dentro de você. Em seguida, desenhe essa energia de modo simbólico, sem julgamento, deixando que linhas, cores e formas fluam do inconsciente. Depois, escreva 3 perguntas à imagem sobre o que ela desperta em sua sombra, seu desejo e sua plenitude interior. No dia seguinte, leia suas respostas com atenção e permita que sua alma dialogue com esses símbolos. Assim, o reflexo externo se transforma em chave interna, e o amor inalcançável se converte em catalisador de individuação profunda.